Continuando aqui então no estudo de Apocalipse. A igreja de Éfeso é a igreja que havia perdido o primeiro amor. A igreja de Esmirna, essa igreja estava passando pelo sofrimento, mas ela permaneceu firme no Senhor. Recebeu perseguição de morte e enfrentou o martírio. A igreja de Pérgamo, ela estava se misturando com o mundo, perdendo o senso da verdade. Fez um casamento com o mundo. Então ela passou a viver de uma forma mundana. A igreja de Tiatira, ela estava tolerando a impureza e caindo na imoralidade. A igreja de Sardes, ela tinha fama de ser viva, mas estava morta. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, mas fiel, que guardou a palavra do Senhor. É nessa igreja que nós temos que nos espelhar. A igreja de Laodiceia, uma igreja sem fervor espiritual, uma igreja morna, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. No capítulo 4, então até o capítulo 3, nós temos a introdução do Apocalipse. E no capítulo 3, carta às igrejas. E no capítulo 4, nós temos então João tendo a visão do trono de Deus. A visão do trono de Deus. E agora então nós vamos já começar a adentrar nas profecias, mas ainda tem essa introdução de João. Ele dá uma palavra, né? Jesus dá uma palavra a ele, específica para cada igreja. E é bom reforçar, irmãos e irmãs, que cada igreja, ela está ensinando algo importante para nós hoje. Às vezes nós pensamos que estamos vivos, mas estamos mortos. Às vezes pensamos que estamos servindo ao Senhor, mas estamos tolerando o pecado. Às vezes nós pensamos que estamos bem na fita, mas não estamos. Por isso que é importante nós recebermos esta palavra em nossas vidas. No capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11, nós temos então a visão de João, do trono de Deus. Algo maravilhoso. Então, antes de nós lermos aqui alguns versículos do livro do Apocalipse, nós vamos ver o que diz a profecia no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, Marcos, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 4, porque essa introdução no livro de Marcos, ela vai nos ajudar a entender a visão de João no capítulo 4 de Apocalipse. A visão que ele tem do trono de Deus. Então agora nós vamos ler Marcos. Diz assim, versículo 4, Marcos capítulo 13. Dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos.
quando ouvirem falar de guerras, de rumores de guerra, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos, em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá o próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem em Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente, mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Amém. Indo agora, meus irmãos, para Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. João, ele diz o seguinte: depois destas coisas, olhei e estava uma porta aberta no céu. Por isso que eu li o livro de Marcos com vocês. Depois destas coisas. Quais coisas? Depois do arrebatamento da igreja. Então Jesus vem, leva a igreja, e essas coisas que nós vamos estudar agora, a partir do capítulo 4, elas acontecerão na época da tribulação. A igreja já subiu. Esse é um dos motivos, meus irmãos e irmãs, pelo qual eu não, como pastor, não opto por ficar estudando muito o Apocalipse.
Porque a premissa é: aceite Jesus e vá para o céu. Porque o que vai acontecer aqui depois é forte. Mas tendo em vista os tempos, né, a figueira já está branqueando, então já a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Então o Espírito Santo me incomodou para eu trazer essa palavra para a igreja. Então João ele fala: depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta, e a primeira voz, como que de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. A grande tribulação. Eu quero aqui ressaltar outro momento importante desse versículo, logo no início. E aqui, logo no início: olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Essa palavra porta aberta é a terceira vez que aparece no livro de Apocalipse. A primeira vez ela aparece em Apocalipse 3:8, quando Jesus fala à igreja de Filadélfia. Jesus fala o que à igreja de Filadélfia? Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Essa porta que Deus coloca para Filadélfia é a porta da bênção, é a porta da salvação, é a porta do evangelho. Então nós, como servos do Senhor, servas do Senhor, temos que aproveitar essa porta aberta e falar de Jesus. Quanto mais nós dermos a oportunidade para as pessoas terem contato com a palavra de Deus, melhor é, porque a porta está aberta. A segunda vez que a palavra porta aparece é quando Jesus ele fala para João dar uma palavra à igreja de Laodiceia. Está lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei com ele e ele comigo. Segunda vez que a palavra porta aparece, já é um tom de exortação, admoestação, apelo. Aqui Jesus já fala para João fazer um apelo àquela igreja de Laodiceia, que ela era rica financeiramente, mas pobre de Jesus. Eis que estou à porta e bato. A porta está batendo, meus irmãos e minhas irmãs. E quando João, então, ele tem essa visão, aí vem a terceira vez que aparece a palavra porta. A porta está aberta, e quem fala com ele com voz de trombeta é Jesus. Por isso que nós sabemos que quando o rei estiver voltando, as trombetas soarão. Jesus, ele vai chamar a igreja. A voz de Jesus é voz de trombeta. João tem a visão do trono de Deus, e uma voz como de trombeta fala a ele. Revela a ele as coisas que irão acontecer após o arrebatamento. No versículo 3, ele vê o seguinte: e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. João, quando ele entra nesta visão e ele vê a porta aberta, ele vê o trono de Deus. Que coisa linda, hein? Que coisa maravilhosa. Ele viu o trono pela porta aberta. E hoje nós temos a porta aberta para a igreja, para a gente pregar a palavra. E Jesus fala: eis que estou à porta e bato, quem abrir, ceará comigo e eu com ele. E João viu então a glória de Deus. A percepção que João teve do trono de Deus foi a exaltação e majestade de Deus, a grandiosidade de Deus, o poder sobre todo o universo. Diz o versículo que havia o arco celeste. Era uma região onde havia ali uma expressão de adoração elevada.
era uma fonte de revelação de Deus para o homem, naquele momento, para João, falando a João, para João falar para o povo, e para que o povo receba a palavra, e depois participe da eternidade de Deus. Ao redor do trono que João viu, João está tendo uma visão do trono. Amém? Aleluia. Uma visão do trono de Deus. Havia 24 tronos, e via sentados, no versículo 4, sobre os tronos, 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Aleluia. Por isso, amados, nós precisamos cuidar da nossa coroa, para que ninguém tome aquilo que é nosso. Isso é muito sério. Essa visão que João teve do trono de Deus, os 24 tronos e os 24 anciãos, nós podemos entender que 12 anciãos estão relacionados aos 12 patriarcas. Referente então, representando o Israel que vivia na lei, que foi remido por Deus. E os outros 12 representam os apóstolos, que eles estão ali então representando também os remidos na dispensação da graça. Olha que coisa linda, meus irmãos. Deus, ele trabalha com símbolos, com figuras, para ensinar algo eterno e verdadeiro para nós. 24 anciãos, 12 representam os 12 patriarcas, e representa então a dispensação da lei. Os patriarcas viveram na lei, e mesmo na lei a graça de Jesus alcançou aquele povo. E aquele povo é representado pelos 12 patriarcas. E os outros 12 são representados pelos 12 apóstolos, a dispensação da graça. Aqui então a palavra do Senhor está se cumprindo cada vez mais. Apocalipse 4:6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. É legal a gente estudar Apocalipse, irmãos, porque a gente vai aprendendo, né, o significado destas expressões. A gente pode até esquecer lá na frente, mas fica guardado aqui. E a gente então vai, né, em determinados momentos, o Espírito Santo nos lembra, e a leitura da Bíblia fica mais gostosa, fica mais compreensiva, porque a Bíblia, ela, de Gênesis a Apocalipse, ela é uníssona. Não tem como tirar um versículo da Bíblia, ou um livro da Bíblia, o Antigo Testamento da Bíblia, o Novo Testamento da Bíblia. A Bíblia, ela se completa. E aqui então diz, João, ele tem a visão de um mar de vidro, semelhante a um cristal. O que será esse mar de vidro? O que será esse mar de vidro? Não é verdade? Vamos ver. Continuando o versículo. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O mar como de vidro, meus irmãos e irmãs, simbolicamente, representa os povos. Quando a gente fala assim, né, um mar de gente, mestre, o mar se revolta, e o nosso barquinho está lá no mar, e as ondas ficam altas, e muitas vezes parece que vamos naufragar. Então o mar está representando aqui multidões, nações,
línguas, está representando o mar também. O mar representa também inquietação. O mar, por mais calmo que ele esteja, ele vai balançar. O navio vai ficar assim, ó, por mais calmo que ele esteja. Por isso que muitas vezes as pessoas viajam, né, fazem cruzeiros e tem náusea. Não é verdade? Tem que tomar remédio para controlar. Porque o mar pode estar calmo, mas o navio, a embarcação, sempre está se movendo. Significa inquietação. Aí percebe então, meu irmão e minha irmã, que João ele tem uma visão de um mar de cristal, um mar de vidro. Sabe por que um mar de vidro? Porque esse mar de vidro está representando a nação santa, o povo adquirido, que foi comprado com o sangue de Jesus. O mar terrestre significa inquietação e morte. Mas esse mar de cristal, ele representa um povo, nações celestiais. Mar de vidro significa calmaria. Calmaria é o que nós vamos ter lá no céu. Por mais que nós estejamos no mar com o nosso barquinho, e esse barco, esse mar está sem ondas, não está chovendo, não tem tempestade, está um dia de sol, tranquilo, mas mesmo assim há inquietações. Mas lá no céu, o mar é de vidro. Por isso, não haverá mais inquietações. Não haverão mais dores, para a honra e glória de Jesus. Os 4 animais cheios de olhos, estes seres sobrenaturais, são sempre citados em conexão com o trono de Deus. Você se lembra lá de Ezequiel, que fala dos 4 animais que adoravam a Deus? Nas passagens dos capítulos 1 até 10 de Ezequiel, nós vamos ver estas citações. E lá em Ezequiel eles são chamados de querubins. Então esses 4 animais que João viu quando a porta estava aberta e ele teve a visão do trono de Deus, são os querubins. E você sabe o que quer dizer querubim? Querubim significa cobrir ou celestial. Querubim também significa aquele que guarda. Deus, quando tirou Adão e Eva do paraíso, o que ele fez? Colocou querubins com espadas flamejantes, para que eles pudessem guardar o jardim. E o nosso Deus, em todo o seu poder e glória, ao lado do trono dele, querubins, anjos poderosos. Aleluia. Diz lá em Apocalipse 4:7, e o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto de um homem, e o quarto animal era semelhante a de uma águia voando. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam, e o que vive para todos sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és o Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. A primeira criatura vivente era como que um leão, para simbolizar a coragem destemida.
A segunda visão, a segunda imagem, como de um bezerro ou boi, semelhança dos seus rostos, como era o rosto de homem. E do lado direito dos 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos 4 para significar a paciência incansável de Deus. Se Deus não fosse paciente, meus irmãos, ele já teria tocado fogo no planeta Terra. Porque ele tem aqueles que o adoram em espírito e em verdade, ele tem aqueles que não o adoram em espírito e em verdade, ele tem aqueles que praticam aberrações contra o próprio Deus, aqueles que negam a Deus, renegam a palavra. Tantas coisas, meus irmãos, mas Deus, ele tem uma paciência incansável. A terceiro animal com face de homem significa prudência e compaixão. A quarta imagem, como águia, para significar atividade e vigor, cheio de olhos, para indicar sabedoria e conhecimento. Ou seja, Deus vê tudo. Então, quando você vê esses animais lá na Bíblia, você já tem uma noção que significa cada um deles. Por que cheio de olhos? Porque Deus é um Deus que vê tudo e tem todo o conhecimento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos, cada dia mais, estudar a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela tem muitos símbolos em Apocalipse. A palavra do Senhor, ela usa muito sentido figurado, mas cada símbolo, cada figura, quer nos ensinar muitas coisas. Que Deus continue nos abençoando.